I don't know what I say Dune. I can say Don Quixote, or I can say Hamlet. I don't know anything. I say Dune. E aí pessoal, chegando com mais um Formiga na Tela, videocast semanal do formigaelétrica.com.br. E hoje nós vamos falar do mítico, o mitológico, grandioso filme que não aconteceu, Duna, de Jodorowsky. I want to create a prophet to change the young mind of all the world. For me, Dune will be the coming of a god. Artística, cinematográfica, God. Bom, a gente retoma um tema que a gente tinha desenvolvido, apesar que em outra área, no podcast, né, que é o filmes de super-heróis não realizados, que rendem muito mais histórias de produção e muito mais conjecturas, muito, sei lá, acho que o papo é muito mais rico quando a produção chegou num ponto ali que e acabou não acontecendo por N motivos, né? Esse é o filme, o bom rock santeiro, né? Aquele que foi sem nunca ter sido. Exatamente. E o Duna de Jodorowsky, né? O que muitos veem, continuam vendo, né? Como um delírio, como uma megalomania do Jodorowsky ali por volta de 73, de adaptar o livro do Frank Herbert, né? E adaptar, acho que seria até uma palavra forte, né? Ele usa exatamente a palavra estupro para aquilo que ele faria com a obra do Herbert, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? A obra, quando ela está completa, ela é do mundo, né? Ela não é do autor. E o Jodorowsky, ele é uma pessoa muito possessiva com as obras dele, né? O que tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Com o Duna, embora ele diga, é um estupro, é a boa e velha verve dele entrando em ação, mas quando a gente vê esse documentário, a gente tem, assim, uma noção do que ele ia ser. E o que ele ia ser é um filme genial, à frente do nosso tempo em 2017, você imagina naquela época. Hoje ele conseguiria fazer tudo aquilo que ele queria fazer naquele filme, e ainda assim ele estaria à frente do nosso tempo. Mesmo hoje em 2017, eu não tenho plena certeza de que seria um filme compreendido. De acordo com a própria fala do Jodorowsky no documentário, às vezes nem é para compreender, né? Às vezes é para sentir, uma coisa até meio David Lynch, né? Às vezes só sente, só tem aquela sensação. Porque ele é um cara, o Jodorowsky, ele coloca enigma, né? Ele coloca coisas que ele não sabe o significado daquilo, né? Ele joga, né? Agora é interessante que, assim, eu acho que é muito complicado a gente definir qual que é a pauta desse programa, né? A gente está falando de cinema? Sim, a gente está falando do formato, estamos falando do documentário, Duna de Jodorowsky, né? E tudo em torno disso daí. Então, ok, documentário, filme, beleza, cinema. Sobre um filme que não aconteceu, cinema. Só que ele ramificou, assim, para tantos pontos, quadrinhos, outros filmes, tudo mais, literatura, que assim, é complicado. A gente está falando de um documentário que fala sobre um filme que nunca aconteceu, mas é um documentário sobre a arte no geral, né? Ele é mais sobre quadrinhos, sobre artes plásticas, sobre música, do que sobre o cinema propriamente dito, porque a gente não tem a experiência audiovisual que caracteriza o cinema, mas a gente tem a experiência artística daquilo que era para ter sido o filme. E o Jodorowsky, ele é, assim, um artista na acepção mais pura da palavra, né? Ele é um cara que vive da sensação, do empirismo artístico, daquela relação direta e empática que uma pessoa tem com alguma forma de arte. Era até bom a gente contextualizar pro espectador que, sei lá, chegou agora, nunca tinha ouvido falar do Duna de Jodorowsky, muito menos do documentário da HBO que a gente tá falando aqui. O Jodorowsky tinha feito o Fã do Elise, né, no Chile, que é absurdamente experimental. Depois disso vieram El Topo, que virou um cult instantâneo em, sei lá, sessões da meia-noite em cinemas pornô em Nova York, inclusive, né? Atraindo a atenção de gente como Bob Dylan, John Lennon e tal. Foi isso que fez a fama do Jodorowsky estourar. E é um filme interessantíssimo, diga-se de passagem. Que só ganhou sua continuação nos quadrinhos, né? Isso que é irônico. Enfim, seguido disso a Montanha Sagrada, que também surpreendentemente é um sucesso
para os padrões da época, né? A gente está falando dos anos 70, né? Que é e o sucesso na Europa, né? Sim. Na Europa, hein? Só ficou meio que restrito ali, mas lá foi muito bem visto. De novo, né? A gente está falando de um contexto, de um período em que o experimentalismo e a psicodelia eram bem-vindos em determinados circuitos, né? Sim. Hoje, dentro desse contexto histórico, né? Hoje, por exemplo, a Montanha Sagrada dificilmente viria ao mundo. E foi justamente esse barulho em torno da pessoa do Jodorowsky, que já era um artista multimídia na época, né, que permitiu que ele tivesse plena liberdade para escolher seu próximo projeto, e foi o livro do Frank Herbert, o Duna, né? Vamos fazer o Duna, embora ele não tivesse lido naquele momento da vida dele, né? I wanted to make something sacred, free, with new perspective, open the mind. Because I feel in that time myself inside a prison, my ego, my intellect. I want to open. I start the fight to make Dune. O Jodorowsky, como foi comentado anteriormente, é o artista na concepção pura da palavra, no seguinte sentido, o cara quer criar. Ele não está nem aí com dinheiro nem nada, ele quer criar simplesmente. Tanto é que, assim, pegando na equipe, ele até selecionou equipes, ele até diz no documentário, é um documentário muito emotivo, inclusive, né? E no documentário ele fala, não, porque para esse meu projeto eu quero guerreiros, né? Guerreiros espirituais, isso. E daí ele chega, daí ele vê lá a arte do Jean Giraud, daí fala, poxa, esse cara eu preciso dele. Ele assiste Dark Star do John Carpenter e fala, poxa, eu preciso pegar esse artista aqui também. Ele dispensa o Douglas Trumbull. Exatamente. Ele chega no Douglas Trumbull, pô, cara de 2001, né? Não era qualquer cara. E você para pra pensar, pô, na época, o único que conseguiria tecnicamente colocar alguma das ideias lá de maneira crível, assim, na frente da câmera, seria ele, né? Qual que é a ideia, né? O Jodorowsky foi falar com ele e tal. E daí, na hora, assim, o cara atendeu o telefone, não deu muita atenção pro Jodorowsky. O Jodorowsky quer saber? Você não é o guerreiro espiritual que eu quero. E sai. Então, você vê assim, o Jodorowsky... A gente até imagina, vamos supor que o filme fosse feito. Eu acho que teria muitos problemas de produção a ponto de ter muita coisa feia, coisa mal feita, tudo mais. Por quê? Porque ele não estava procurando isso. Ele não estava procurando uma perfeição de um 2001, por exemplo, em termos técnicos, né? Não, ele estava procurando, como ele mesmo diz, né? Ele queria fazer um filme para abrir a mente dos jovens. A experiência, A experiência, né? Rolou um lance assim, né? Você vê que a maneira como ele fala sobre o filme tinha uma coisa... Eu sei que a comparação parece tosca, mas me acompanha. Ele tinha um lance meio Raul Seixas, porque ele pensava muito sobre universos distantes, sobre coisas cósmicas, aquela coisa da sociedade alternativa do Raul Seixas, sobre a qual ele falava muito, mas quando você perguntava para ele, o que é essa sociedade alternativa? Do que você está falando? Ele, não, mas quando a sociedade alternativa vier ao mundo, o Jodorowsky, você vê que ele tem essa pegada com o filme. Ele fala muito sobre ele, mas não como ele viria a ser, né? O que eu acho muito interessante, essa coisa dos guerreiros espirituais, que é uma alegoria a pessoas que pensavam como ele, né? São pessoas que queriam criar, não necessariamente que criariam para sair de um ponto A e chegar num ponto B. I use Moebius like a camera. I take Moebius, I say, now you advance, now you travel, and now you make a close-up. Acho que é o documentário que mais vi na minha vida, eu vejo repetidas vezes, assim, porque ele é muito bom, né? É um documentário bom em termos de informação, é um documentário bom em termos de edição, né? O documentário ele tem uns quês artísticos, né, dos depoimentos, que eles começam a mesclar uns lances legais de edição. Mesmo quando ele entra naquela parte mais linear de uma entrevista atrás da outra, as próprias entrevistas são tão interessantes que você pira no que as pessoas estão falando, no que o filme poderia ter sido. Exato. Né? E é legal porque, assim, ver esse documentário, assim, você vê que você vê a dor, né, do Jodorowsky, né? Vai chegando no final, pô, dá vontade de você pegar o dinheiro e jogar assim na tela, né? Pô, cara, faz aí, eu te Shut ajudo. Up and take my money, né? Exato. E ao mesmo tempo, é legal que a gente tá falando esse negócio dos artistas, só, pô, Jean Giraud, tudo mais, tal, o Chris Foss, tal, o Didier. E daí eu paro pra pensar, eu tenho meio que um dualismo, assim, porque ao mesmo tempo que eu gostaria de ver o Duna de Jodorowsky feito, assim, saber como seria o mundo da arte, assim, depois de um filme dessa magnitude ser feito,
também entra o outro lado assim, caramba, será que não foi melhor não ter acontecido no cinema e ser uma obra no cinema? Porque, querendo ou não, ele se difundiu, né? Ele meio que virou um vapor, ele se transformou assim, ele tá compondo o oxigênio e o nitrogênio da atmosfera e, pô, tá vazando em quadrinhos, tal, tudo mais. Então, em Call, os próprios outros, né, tipo Flash Gordon, Star Wars, tudo mais, que tem lá a pitadinha, o Alien tem lá a pitadinha do que seria Blade o Duna. Runner. Blade Runner. Poxa, será que não, o que ele queria no final do filme, né, que assim, spoiler de um filme que não aconteceu, então acho que tranquilo, que o final do filme seria bem diferente do final do livro, né, que Duna ganharia vida, tal, tudo mais, é um planeta. É o final do filme do Lynch, só que de uma maneira muito mais poética, né, onde todos os seres ali iam falar, pô, nós somos Duna, né, nós somos Duna. The planet of sand start to grow plant, animals, be like a paradise. E é legal que, assim, no próprio final do documentário tá o filho do Jodorowsky falando, poxa, o filme não aconteceu, mas quando a gente vê essas coisinhas de Duna, né, espalhadas aí, porque querendo ou não, ele deixou o material nos estúdios, né, pra tentar vender. Então o material ficou lá, passa os estúdios. Então, pô, coisa de ficção científica, todo na dúvida do que fazer, pode abrir lá o storyboard do Duna, daquele maluco lá, tal, o cara vê e consegue inspiração. E daí eles falam, né, poxa, então agora a gente vê as coisas, pô, we are Dune, né, we are Dune, tal. Então eu fico pensando, caramba, meu, é uma coisa tão interessante que aconteceu com o cara que, assim, talvez tenha sido um sacrifício necessário, assim, em prol de um bem maior, né? Nada me demove da ideia de que para esse filme funcionar, não é só que ele seria magnífico, ele seria genial. Talvez, se ele tivesse um bom editor, um bom montador, uma galera de cinematografia, sabe, que conseguisse filtrar as abstrações dele e transformar em algo audiovisual. Porque senão, de fato, esse filme estava fadado ao fracasso, porque o Jodorowsky era um sujeito megalômano, centralizador, abstrato demais. Pô, para pensar na galera os guerreiros espirituais que ele queria envolver no filme. O Orson Welles, o Pink Floyd, esses artistas que a gente mencionou agora, cara, são todos criadores geniais, só que são gênios acostumados a colocar a sua identidade nas coisas. Será de verdade que a hora que o Pink Floyd terminasse a trilha sonora dele pro filme, que nem a gente tava falando em off aqui, um tema para cada planeta, e aí o Jodorowsky ouvia aquilo, será que ele ia achar que aquilo era o que ele queria? Não, ia ser uma briga de ego inacreditável. Sim. O que eu acho que é super importante esclarecer aqui é que a gente não tá falando também de um filme, conforme algumas pessoas que estão assistindo isso podem achar, que a gente está falando de um negócio tipo as besteiras do tipo do Superman do Tim Burton, que tinha sua aranha gigante, que não foi uma exigência do produtor em um filme que não aconteceu, mas essa aranha acabou indo para um outro filme que era ruim também, né? Enfim, não, o que a gente está falando aqui é que o documentário, ele mostra um lado do Jodorowsky que pelo menos até o momento em que eu assisti aquele filme, eu tinha uma imagem do Jodorowsky. Assistindo a ele, eu já o respeitava, claro, mas esse respeito cresceu exponencialmente, animalmente. E enfim, não só isso, eu acho que, se você não viu o documentário, cara, veja, porque o que você vai sentir, e essa é uma experiência que nós já comentamos aqui, todo mundo compartilha. Cara, dá vontade de você jogar tudo que você tem em cima da mesa, pegar, botar uma folha de papel e criar. Não importa o que for, porque ele é absolutamente inspirador. Não, é uma ode ao espírito criativo, né? Isso, e além daquilo que você falou, o filme que não aconteceu, será que não foi melhor que o filme não acontecesse por conta da sua difusão, da sua influência e tal? Sim, porque vendo a pessoa do Jodorowsky e assim, pensando sobre o mundo, pensando no fluxo de acontecimentos da vida de qualquer um. Cara, nem sempre o que a gente quer é exatamente aquilo que a gente precisa. Então, às vezes o que a gente recebe. Exatamente. E o que o mundo precisava não era o Duna saindo no cinema. Não, era essa ideia
porque ele se tornou mitológico, se tornou grandioso justamente por não ter acontecido. Se o filme não aconteceu, se ao menos a gente tem os storyboards, né, que a gente estava falando até agora, mesmo que ele ainda seja um filme à frente do nosso tempo, que não foi realizado porque ele não poderia ter sido realizado, ainda assim ele vira um estudo de caso sobre o que é a cultura beat, o que é a cultura psicodélica dos anos 60 e 70 e como essa cultura marcou tão fortemente aquele período. Ele é um documentário que ele extrapola até a própria intenção que ele tinha, né? Que era falar sobre a questão do Jodorowsky, tipo o que aconteceu com o Homem de Aço, né, do Tim Burton, que é péssimo, falando de passagem aí. Mas o documentário do Jodorowsky, ele ganhou uma proporção, não em termos de público nem nada, mas sim em termos de conteúdo, né? Era para ele ser uma coisa, e assim como o próprio Duna, que não aconteceu, ele acabou extrapolando, porque é um documentário que fala sobre arte, né? Não fala só sobre um filme que não aconteceu. Fala sobre a arte, fala sobre o sistema comercial, fala de uma geração, fala de artistas, fala da paixão, fala de descaso, enfim, fala de tudo, assim, né? E o interessante é que tá lá a figura do Jodorowsky totalmente despida, né? Você vê que o cara tá lá, meu, tem uma câmera vendo, não importa quem tá vendo, eu sou assim e pronto. Eu achava isso, acho isso agora, não sei o que lá, tal. Poxa, dinheiro, não era dinheiro, pô, que droga. Assim, é muito interessante você ver uma pessoa assim, você pensa, pô, o cara mega artista, tal, de certa forma meio recluso, e você vê, assim, o cara, tipo, a alma do cara ali, né? Eu sempre lembro de uma outra coisa que a gente sempre conversa aqui em off, e eu acredito que depois que eu falar também, vocês sempre vão lembrar e vão associar isso, por causa das coisas que são grandes, tornam-se grandes por causa das coisas que não aconteceram. O Duna de Jodorowsky é como o amor do Robert e da Francesca em As Pontes de Madison. Nossa senhora, obrigado. Porque assim, só foi uma bola longa, hein? Só tomou aquela dimensão justamente por não ter acontecido, né? E, enfim, eternizou-se, ironicamente. Try. If you fail, it's not important. No? We need to try. Então é isso, pessoal, esse foi o Formiga na Tela sobre o Duna de Jodorowsky. Inscreva-se no nosso canal, dá um joinha, comenta, compartilha, tal. Procura a gente no Facebook, na nossa fanpage e tal. Se quiser mandar um e-mail pra gente, na tela @formigaelétrica.com.br. E é isso, a gente se despede aí, falou?